Gabriel era um homem que vivia em constante movimento. Sempre em busca de algo que ele não sabia definir, ele passava seus dias viajando de cidade em cidade, acampando sob as estrelas e escrevendo em um caderno já desgastado pelo tempo. Sua vida parecia uma longa estrada sem destino, e ele acreditava que era essa liberdade que o fazia feliz. No entanto, toda vez que se deitava à noite, havia um vazio que o consumia, como se algo essencial faltasse, algo que ele não conseguia lembrar. Era um homem de 30 e poucos anos, com olhos que transmitiam tanto curiosidade quanto uma melancolia latente. Sua aparência era modesta, cabelos castanhos desgrenhados, roupas simples que refletiam sua vida de viajante, e uma mochila sempre pendurada em um dos ombros, carregando tudo o que ele considerava importante. Mas no fundo, Gabriel sabia que sua busca incessante por novos horizontes não era por aventura, mas por pertencimento, por um laço que ele não tinha e não sabia como criar. Havia apenas uma coisa em sua vida que ele realmente valorizava: seu caderno. Nele, Gabriel escrevia pensamentos, reflexões e, ocasionalmente, histórias curtas que pareciam surgir do nada. Ele não sabia se eram invenções ou fragmentos de algo que ele já havia vivido, mas, de alguma forma, aquele caderno era a única coisa que o fazia sentir que havia algo de permanente em sua existência transitória. Apesar de sua solidão, Gabriel não era completamente avesso a conexões humanas. Ele se lembrava vagamente de uma amizade que uma vez o marcara profundamente. Havia uma mulher chamada Helena, alguém que parecia entender o que ele sentia sem que ele precisasse explicar. Suas memórias dela, no entanto, eram nebulosas, como se ele estivesse tentando lembrar de algo que ocorreu em um sonho distante. Ele não sabia onde ela estava ou o que havia acontecido entre eles, mas, às vezes, ao escrever no caderno, ele sentia que as palavras eram para ela. A vida de Gabriel mudou em uma tarde fria e enevoada em uma região montanhosa. Ele havia seguido uma trilha que o levou a um penhasco onde avistou algo que nunca tinha visto antes: uma ponte. Parecia antiga, feita de madeira envelhecida e cordas grossas. Mas o que mais chamou sua atenção foi a forma como a ponte parecia surgir do nada, conectando os dois penhascos como se fosse parte de um sonho. A neblina ao redor dava um ar surreal à cena, e Gabriel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele se aproximou com cautela, observando cada detalhe da ponte. Não havia sinais de que alguém a tivesse construído, nem de que ela estava em uso. Ainda assim, ela estava lá, sólida e imponente, como se estivesse esperando por ele. Gabriel sentiu um estranho impulso de atravessá-la, como se algo ou alguém do outro lado o estivesse chamando. Mas, ao mesmo tempo, uma voz em sua mente o alertava para o perigo. E se eu não puder voltar? Zrenia, ele pensou. Gabriel passou horas parado diante da ponte, tentando decidir o que fazer. Ele sabia que sua vida não tinha um propósito claro, e a ideia de um recomeço o fascinava. Mas a incerteza do que poderia encontrar do outro lado o aterrorizava. O vento soprava forte, fazendo as cordas da ponte rangerem, e a neblina parecia se fechar cada vez mais ao redor dele. Gabriel segurou seu caderno com força, como se aquilo pudesse lhe dar coragem. Se eu não tentar, nunca saberei, ele murmurou para si mesmo. Gabriel deu o primeiro passo na ponte com hesitação, sentindo a madeira ranger sob seus pés. Cada passo parecia ecoar no vazio silencioso ao redor. Ele se perguntava por que não havia pássaros, vento ou qualquer sinal de vida. A neblina densa parecia engolir o som, deixando apenas o bater de seu coração como companhia. Quando chegou ao meio da ponte, ele parou e olhou para trás. A borda do penhasco do qual ele partira já estava coberta pela névoa, e ele mal conseguia distinguir de onde havia vindo. É como se não houvesse retorno. Ele murmurou para si mesmo. Algo dentro dele o incentivava a continuar. Era como se uma força invisível o empurrasse para frente.
um desejo incontrolável de descobrir o que estava além. Ele deu mais alguns passos e, de repente, a neblina ao seu redor começou a clarear. O outro lado da ponte começou a se revelar, mas o que ele viu não era o que esperava. Havia uma luz suave, dourada, que parecia emanar do solo. Não era uma paisagem comum. Era como se Gabriel estivesse entrando em outro mundo. Quando ele finalmente cruzou a ponte, uma sensação estranha tomou conta dele. Era como se algo tivesse se desligado dentro de sua mente. Ele tentou lembrar por que havia atravessado, mas a memória parecia distante, como se fosse de outra pessoa. Ele olhou para suas mãos e notou que não estava mais segurando seu caderno. "Onde está?" Ele disse em voz alta, mas não havia ninguém para responder. Gabriel começou a explorar o novo ambiente, que era ao mesmo tempo familiar e desconhecido. Havia uma pequena vila à sua frente, mas ele não reconhecia o lugar. Tudo parecia sereno, mas artificial, como se fosse um cenário criado para ele. Ele tentou se lembrar de quem era, de onde vinha, mas sua mente estava em branco. "Meu nome é Gabriel?" Zrenia, ele se perguntou, como se até mesmo isso estivesse em dúvida. A verdade era que cruzar a ponte havia apagado todas as suas memórias. Ele não sabia mais quem era, de onde vinha ou por que havia tomado essa decisão. Tudo o que restava era uma sensação de vazio, acompanhada por uma ligeira sensação de euforia. Era como se ele tivesse sido libertado de um peso invisível, mas ao custo de sua própria identidade. Conforme os dias se passavam, Gabriel começou a se adaptar à nova vida. Ele descobriu que era bem-vindo na vila, onde os moradores o tratavam como se ele sempre tivesse feito parte da comunidade. Mas algo dentro dele não estava certo. Havia fragmentos de memória que surgiam em momentos inesperados. Vislumbres de uma mulher com cabelos castanhos, um sorriso caloroso e o som de uma risada que ele não conseguia identificar. Quem é ela? Component placement, ele se perguntava, sentindo uma pontada de dor no coração. Uma noite, enquanto caminhava sozinho pela vila, Gabriel encontrou um pedaço de papel preso em uma cerca. Era uma página rasgada de um caderno com uma caligrafia que ele reconheceu instantaneamente. "Isso é meu?" Ele sussurrou, pegando a página com mãos trêmulas. As palavras nela escritas eram confusas, mas pareciam direcionadas a ele. "Helena." Logos, ele leu em voz alta, e o nome despertou algo dentro dele. Uma lembrança enterrada profundamente começou a emergir, mas antes que ele pudesse capturá-la, ela escapou como areia entre os dedos. Gabriel percebeu que algo estava errado com aquele lugar. Ele começou a questionar os moradores sobre a ponte, mas ninguém parecia saber do que ele estava falando. "Não há ponte aqui", disse uma mulher idosa com um sorriso gentil. "Você deve estar imaginando coisas." Mas Gabriel sabia que não estava. Ele sentia, em algum lugar dentro de si, que a ponte era real e que ela era a chave para tudo. Conforme os fragmentos de memória continuavam a emergir, Gabriel começou a perceber que havia algo ou alguém que ele havia deixado para trás. Ele não sabia quem ou o que era, mas a sensação de perda se tornava mais forte a cada dia. Ele começou a ter sonhos recorrentes com a ponte, mas desta vez ele não estava sozinho. Havia uma figura ao lado dele, alguém cuja presença parecia ao mesmo tempo familiar e distante. "Você não pode me deixar", a figura dizia em seus sonhos, mas Gabriel nunca conseguia ver seu rosto. Ele sabia que para recuperar suas memórias, precisava voltar para a ponte. Mas o que ele não sabia era que cruzá-la novamente poderia significar perder tudo o que ele havia construído naquele novo mundo. A dúvida o consumia. Ele deveria arriscar tudo para descobrir quem ele realmente era? Ou deveria aceitar essa nova vida e esquecer o passado para sempre? Gabriel não conseguia mais ignorar as memórias que pareciam emergir como flashes de luz em uma sala escura. Cada fragmento que surgia o deixava mais inquieto, mais obcecado com a ideia de voltar para a ponte. Ele precisava entender o que havia do outro lado.
o que havia deixado para trás. A página rasgada que ele encontrou se tornou seu único guia, e ele a lia repetidamente, tentando decifrar o que significava. Helena, quem é você? Por que você está na minha mente? Ele sussurrava, como se o papel pudesse lhe responder. Certa manhã, Gabriel decidiu que não podia mais ignorar a chamada da ponte. Ele reuniu coragem e se dirigiu ao penhasco onde acreditava tê-la encontrado pela primeira vez. No entanto, quando chegou ao local, a ponte não estava lá. Tudo o que ele encontrou foi o vazio do penhasco, coberto pela mesma névoa que o havia recebido antes. Ele sentiu uma onda de desespero e frustração. Por que isso está acontecendo comigo? Eu sei que ela estava aqui. Ele gritou, a voz ecoando pelo abismo silencioso. Enquanto permanecia ali, perdido em seus pensamentos, ele ouviu um som atrás de si. Virando-se rapidamente, ele viu uma mulher parada a alguns metros de distância. Ela era jovem, com cabelos castanhos e olhos que pareciam carregar o peso de um segredo. Gabriel sentiu um frio na espinha ao olhar para ela, pois algo nela parecia familiar. Você está procurando pela ponte, não está? Ela perguntou, sua voz suave, mas carregada de uma estranha urgência. Você sabe sobre a ponte? Gabriel respondeu incrédulo, caminhando em direção a ela. Por favor, me diga onde ela está. A mulher o observou em silêncio por um momento antes de dar um pequeno sorriso triste. Eu sei o que você perdeu ao atravessá-la. E sei que você está procurando por respostas. Mas a ponte não aparece para todos. Ela só surge para aqueles que estão prontos para fazer uma escolha. Gabriel sentiu seu coração acelerar. Uma escolha? Que escolha? Por que eu não consigo lembrar de nada? Quem é Helena? Ele segurou a página rasgada e a mostrou para a mulher. Você sabe quem ela é? A mulher franziu a testa ao ver a página, como se aquilo despertasse algo dentro dela. Helena, ela murmurou, quase como se estivesse testando o nome em seus próprios lábios. Mas então ela balançou a cabeça e disse, eu conheço a ponte, mas não conheço Helena. Se você quer respostas, terá que atravessá-la novamente. Mas saiba que o preço pode ser maior do que você imagina. O que isso significa? Gabriel perguntou frustrado. Eu já perdi tudo. Eu nem sei quem eu sou. Como pode haver algo mais a perder? A mulher deu um passo em direção a ele, seu olhar penetrante. Você acha que perdeu tudo, mas isso não é verdade. Você construiu algo aqui, neste lugar. Você encontrou uma nova vida, novas pessoas. Se você cruzar a ponte novamente, pode perder isso também. Gabriel sentiu um peso esmagador sobre seus ombros. Ele sabia que ela estava certa. Apesar de suas memórias fragmentadas, ele havia começado a se conectar com a vila e seus habitantes. Eles se tornaram sua nova família, sua nova vida. Mas as memórias de Helena, ainda que vagas, eram como uma chama que não podia ser apagada. Ele precisava saber quem ela era e por que seu nome era tão importante para ele. Eu não posso continuar assim, ele disse, mais para si mesmo do que para a mulher. Preciso saber a verdade. Preciso saber quem eu sou. A mulher suspirou e apontou para o penhasco. Quando você estiver pronto para fazer sua escolha, a ponte aparecerá novamente. Mas lembre-se, nem todos os segredos devem ser desvendados. Às vezes, o passado é melhor deixado para trás. Com essas palavras, ela se virou e começou a se afastar. Gabriel quis detê-la, mas algo o impediu. Ele sentiu que ela sabia mais do que estava dizendo, mas também sabia que não tinha escolha, a não ser seguir seu próprio caminho. Ele passou os dias seguintes em uma luta interna, dividido entre o desejo de recuperar suas memórias e o medo de perder tudo o que havia construído. Uma noite, enquanto caminhava pelo penhasco, Gabriel viu algo que fez seu coração parar por um instante. Lá estava ela, a ponte, envolta na mesma névoa misteriosa de antes.
Era como se ela estivesse esperando por ele, desafiando-o a tomar uma decisão. Ele ficou parado por um longo tempo, olhando para a estrutura antiga e imponente. Ele sabia que, ao cruzá-la, tudo poderia mudar novamente. Mas ele também sabia que não poderia continuar vivendo na incerteza. Com passos lentos, mas determinados, Gabriel se aproximou da ponte. Ele segurava a página rasgada em uma mão, como um talismã, e murmurou para si mesmo: Helena, seja quem for você, eu vou te encontrar. Gabriel deu o primeiro passo na ponte, sentindo o mesmo ranger da madeira que ouvira na primeira vez, mas, desta vez, ele estava consciente do que estava em jogo. Cada passo parecia carregar um peso simbólico, como se ele estivesse caminhando não apenas para recuperar suas memórias, mas também para enfrentar as partes de si mesmo que ele havia deixado para trás. A névoa ao redor era mais densa do que antes, quase sufocante, mas ele continuava, movido por uma força que não conseguia explicar. Quando chegou ao meio da ponte, algo estranho aconteceu. A estrutura começou a vibrar levemente, e a névoa se transformou em imagens. Gabriel viu cenas de sua vida anterior projetadas ao seu redor, como se estivesse caminhando dentro de suas próprias memórias. Ele viu a si mesmo sentado à beira de um rio, escrevendo em seu caderno. Ele viu Helena ao seu lado, rindo e dizendo algo que ele não conseguia ouvir. Você sempre foi bom em se perder, Gabriel, ela dizia em um eco distante. Helena. Ele sussurrou, estendendo a mão para as imagens, mas elas desapareceram como fumaça. Um sentimento avassalador de perda o atingiu como uma onda. Ele percebeu que ela era mais do que uma amiga. Ela era sua âncora, a única pessoa que o fazia sentir que pertencia a algum lugar. Mas ele ainda não entendia o que havia acontecido com ela, ou por que ele havia perdido todas as suas memórias. Quando ele finalmente cruzou a ponte, a névoa se dissipou, e ele se viu de volta ao lado oposto, no mesmo penhasco de onde havia partido pela primeira vez. Mas algo estava diferente. Ele sentiu um peso em suas mãos e olhou para baixo. Seu caderno estava lá, intacto, como se nunca tivesse desaparecido. Ele o abriu com mãos trêmulas e começou a folhear as páginas. Cada palavra escrita era como uma peça de um quebra-cabeça, reconstruindo sua vida aos poucos. E então ele encontrou a última página. Nela estava escrito com sua própria caligrafia: Helena cruzou a ponte. Ela se foi. Gabriel sentiu um nó na garganta. As memórias começaram a voltar, uma a uma, como uma enxurrada. Ele se lembrou de como ele e Helena haviam encontrado a ponte juntos, de como ela o havia convencido a atravessá-la, prometendo que seria uma nova chance para ambos. Mas algo deu errado. Helena atravessou primeiro, e quando chegou a vez de Gabriel, ele hesitou. Ele não sabia por quê, mas algo o impediu. E então, quando ele finalmente atravessou, ela já não estava lá. Ela cruzou antes de mim e esqueceu de tudo, ele murmurou para si mesmo, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Ele percebeu que Helena estava do outro lado, vivendo uma nova vida, assim como ele havia feito. Mas ao contrário dele, ela não tinha fragmentos de memória para guiá-la de volta. Ela estava perdida para ele, a menos que ele pudesse encontrá-la e ajudá-la a lembrar. Gabriel tomou uma decisão naquele momento. Ele não podia deixar Helena viver naquela neblina de esquecimento. Ele precisava encontrá-la, mesmo que isso significasse cruzar a ponte novamente e arriscar perder tudo o que havia recuperado. Ele sabia que a ponte só aparecia quando alguém estava pronto para fazer uma escolha, e ele estava mais do que pronto. Ele segurou o caderno com força, como se aquilo fosse sua conexão com Helena, e começou a caminhar novamente. Desta vez, a travessia foi diferente. A ponte parecia mais longa, mais instável. A névoa ao redor era mais densa, impedindo-o de ver o que estava à frente. Mas ele continuava, guiado por uma determinação inabalável.
Ele sabia que Helena estava lá, em algum lugar, esperando por ele, mesmo que ela não soubesse. Quando finalmente chegou ao outro lado, ele a viu. Ela estava sentada em uma pedra, olhando para o horizonte, como se estivesse esperando por algo que não conseguia definir. Gabriel sentiu seu coração acelerar. "Helena!" ele gritou, correndo em sua direção. Ela se virou para ele e, por um momento, seus olhos se encontraram. Mas havia algo errado. Ela não o reconheceu. "Quem é você?" ela perguntou, sua voz cheia de curiosidade, mas sem o calor de quem o conhecia. "Sou eu, Gabriel", ele disse desesperado. "Você não lembra de mim? Nós atravessamos a ponte juntos. Você me disse que seria a nossa chance de começar de novo." Helena franziu a testa, como se estivesse tentando lembrar, mas balançou a cabeça. "Eu não sei do que você está falando. Eu não lembro de nada antes de chegar aqui." Gabriel sentiu um aperto no coração, mas não desistiu. Ele se ajoelhou diante dela, segurando as mãos dela nas suas. "Eu sei que você não lembra agora, mas eu vou te ajudar. Eu vou ficar ao seu lado, o tempo que for necessário. Você é a única coisa que importa para mim, Helena. Eu não vou te perder de novo." Ela olhou para ele confusa, mas algo em suas palavras parecia despertar uma centelha em seus olhos. "Gabriel." "Logramos." Ela murmurou como se estivesse experimentando o nome pela primeira vez. "Por que isso soa tão familiar?" Gabriel sorriu, mesmo com lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele sabia que seria um caminho longo e difícil, mas estava disposto a percorrê-lo. Ele havia recuperado suas memórias, e agora sua missão era ajudar Helena a recuperar as dela. A ponte os havia separado, mas também lhes dera uma segunda chance, e ele não a desperdiçaria. Por muito tempo acreditei que minha vida era uma estrada sem destino, uma busca interminável por algo que eu não sabia nomear. Mas, ao cruzar aquela ponte, tudo mudou. No começo, pensei que estava fugindo de mim mesmo, tentando apagar um passado que parecia pesado demais para carregar. Não sabia que, ao atravessá-la, estava me desconectando do que realmente importava, das pessoas que faziam minha existência ter significado. Helena. Mesmo quando a memória dela era apenas uma sombra, um eco distante, ela nunca deixou de ser a peça que faltava no quebra-cabeça da minha vida. Cada passo que dei em direção à verdade foi um passo em direção a ela. E quando finalmente a encontrei, percebi que a verdadeira travessia não era sobre a ponte, mas sobre o que eu estava disposto a sacrificar para manter as conexões que me definiam. A vida nos dá escolhas. Às vezes, essas escolhas nos levam a lugares que não compreendemos, lugares onde somos obrigados a nos confrontar com nossas falhas, nossos medos e nossos desejos mais profundos. Eu aprendi que, por mais atraente que seja a ideia de começar de novo, é impossível apagar completamente quem somos. Nossas memórias, nossas experiências e, acima de tudo, nossas relações são o que nos torna humanos. Ao olhar nos olhos de Helena, mesmo quando ela não me reconheceu, eu vi a essência do que significa amar alguém. Não se tratava de ser lembrado ou de reviver o passado. Tratava-se de estar presente, de lutar por ela, mesmo que isso significasse começar do zero. Porque, no final das contas, o que mais importa não é o que perdemos, mas o que estamos dispostos a construir novamente. Se há algo que posso levar desta jornada, é que o passado e o presente não precisam ser inimigos. Eles podem coexistir, moldando quem somos e quem podemos nos tornar. E, embora as escolhas que fazemos possam nos afastar de quem amamos, sempre existe um caminho de volta, desde que estejamos dispostos a percorrê-lo. Agora, enquanto seguramos nossas mãos e caminhamos juntos por este mundo desconhecido, eu sei que a ponte não apenas nos separou, mas também nos uniu de uma maneira que nunca imaginei possível. E por isso estou grato, pois no final, o que realmente importa não é o destino,
mas as pessoas que escolhemos levar conosco. Espero que tenham gostado de mais um episódio dos Fatos Inesperados. Considere aplicar o protocolo C, curtir, compartilhar e comentar, além de se inscrever gratuitamente em nosso canal, o que nos deixará muito honrados.